Começar o segundo dia do nosso segundo seminário de Economia da Cultura. Bem-vindos mais uma vez. A gente tem agora a palestra A Trajetória da Fábrica do Futuro, a troca de experiências, que o César Piva vai falar pra gente. Então, a Trajetória da Fábrica do Futuro, relato de uma experiência bem-sucedida que contribui para o desenvolvimento de seu território. O legado cultural e empreendedor de Cataguases e região, um programa de cultura e desenvolvimento local e regional de longo prazo, com foco na criatividade, cultura, educação e inovação. Rede de cooperação horizontal de interesse público, liderada por instituições da sociedade civil e empresas privadas. Metas: promover políticas públicas por meio de um consórcio intermunicipal de cultura e induzir a economia criativa por meio do polo audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais. Resultados e impactos geracionais. 10 anos de trabalho. A visão de futuro. Plano 2022, Território Criativo. Referência no desenvolvimento sustentável para pequenas cidades brasileiras. Quem vai falar e trocar um pouco dessa experiência com a gente é o César Piva, que é gestor cultural com atuação no setor desde 1992. Coordena desde 2002 o Programa de Cultura e Desenvolvimento Local em Cataguases e região. César. Bom dia a todo mundo, bom dia a todos, amigos, parceiros, companheiros, amigas. Uma super alegria estar em Uberlândia. Acho que é a segunda vez que eu venho em Uberlândia. Acho que eu vim há 20 anos atrás também, né, Romulo? Parece que você veio da mesma época. Hein? Há 20 anos? Eu também tenho uma ideia de mais ou menos 20 anos. E muito bacana estar aqui. Rubens, principalmente, a turma toda aí. Obrigado pelo convite, né? É uma ousadia, né? A gente fazer esse tipo de evento, né? Isso é coragem, mas é isso mesmo, vontade. É por aí que eu acho que as coisas começam a se produzir. Eu acho que é mais um seminário, é o segundo que vocês realizam. Acho super bacana, a gente está tendo a oportunidade de participar em vários momentos. A gente acabou se conhecendo lá em BH, num outro seminário, de outra turma, de outro segmento. Está todo mundo, de certa maneira, procurando, né, se encontrar, e eu acho que é isso que faz e que move. Eu vou rapidamente, até porque eu vou trazer um pouquinho, peço desculpa a vocês, mas o Rubens, quando a gente conversou e com o pessoal daqui, o que a gente poderia contribuir, aprender, como foi ontem, para mim já foi muito bacana. Também aprendi, todo evento, todo encontro, né, a gente encontra, não só aprende com quem fala, aprende com quem circula, né, ver o show do Maquele ontem também foi um brinde, né? Acho que a gente aprende em todo encontro. Mas é um pouco de trazer, pelo menos, um pouco da nossa experiência, né, de Cataguases, que não é mais só Cataguases, é uma região que está envolvida nesse trabalho, e um pouco das nossas crenças e das nossas batalhas, que ainda tem muito por fazer, né? Mas, na verdade, eu sou gestor da Fábrica do Futuro, que é um projeto dentro desse trabalho que a gente desenvolve lá em Cataguases, né? É um dos projetos, vamos dizer assim, de certa maneira, estruturantes, né? Então, rapidamente, eu vou passar uma apresentação um pouco da nossa trajetória, como que a gente se organiza, como que a gente está planejando, está executando o presente, planejando o futuro. E depois um filminho de 15 minutos, até para dar uma despertadinha, porque, aliás, o nosso foco é audiovisual, não podia deixar de passar um filme aqui para vocês, né? Mas é uma coisa também super curta, que é um filme, na verdade, que ele está fazendo. Ele é um pouco do retrato desses 10 anos de trabalho, né? Mas o centro mesmo é a agência, esse trabalho voltado para o Programa de Desenvolvimento Local. A gente, na verdade, conseguimos, em 2001, nós começamos um trabalho lá em 2001, com um grupo de lideranças locais, e essas lideranças eram um grupo desse tamanho aqui, ou até menor, viu, Rubens? Era um grupo até menor, mas eram lideranças de vários segmentos, eram lideranças
da área de cultura, lideranças da área de educação, do governo, agência, tinha uma agência local do Sebrae, tinha os líderes empresariais, era um grupo de 20 pessoas. E a gente deu conta, no trabalho de um ano, com esse grupo, e de formatar um trabalho que teve um resultado muito interessante, que era pensar a cidade nos próximos 20 anos. Você imagina, lá em 2001, alguém no Brasil fazer um planejamento para 20 anos? Vocês têm noção disso? E isso para nós foi já a primeira grande conquista. Havia um grupo de pessoas, de lideranças relevantes, de pessoas interessadas no futuro, no presente e no futuro daquela cidade. E essas pessoas relevantes, interessadas em planejar, em pensar a cidade no presente e no futuro, de diversas áreas, de diversos segmentos, olhava para o retrovisor, olhava para Cataguases, mas não pensava só ficar olhando para o retrovisor. Projetava para frente, olhava para frente e pensava ações imediatas, no médio, longo prazo. Não sei se vocês conhecem a história de Cataguases, ela tem singularidades, tem particularidades que são muito interessantes, próprias do seu processo de desenvolvimento, do seu processo de surgimento, com as culturas, com a diversidade cultural local, mas especialmente porque a cidade acabou tendo a oportunidade, a construção local, social, no início do século passado, no início da década de 20, ela acabou participando do movimento modernista brasileiro, na cidade do interior de Minas, com 15 mil, 20 mil habitantes, participou talvez um dos principais movimentos culturais de ressignificação da cultura brasileira, de construção de um projeto cultural nacional brasileiro na década de 20 do século passado. Não é pouco, né? E uma cidade no interior de Minas, não estava no grande centro, não estava em São Paulo, não estava no Rio de Janeiro, né? Participou do processo. Já tinha internet? Não. Né? Porque hoje, de certa maneira, essas barreiras são rompidas, né? O que é centro, o que é periferia. Não tinha. Mas essa cidade participou do movimento modernista brasileiro, pela literatura, né? Conversando com o Oswald, com a turma lá de São Paulo, com a turma do Rio, com a turma de Belo Horizonte, Drummond, Pedro Naves de Fora, né? E esse movimento modernista, esse movimento literário cresceu, virou um movimento. Com isso surgiu uma oportunidade, a cidade se reconfigurou, né? Se vocês forem a Cataguases hoje, vocês vão ver uma cidade modernista, com patrimônio histórico modernista, diferente de outras Minas Gerais. Vocês não vão achar lá igreja barroca, pãozinho de queijo, né? E outras coisas que tem nas outras cidades históricas. É outra Minas Gerais, completamente diferente. Não bastasse isso, o processo industrial da cidade era muito recente. Cataguases, em 1905, já tinha luz, já tinha indústria do tecido, quer dizer, a base da Revolução Industrial estava implantada na cidade. Não bastasse isso, chegou um sujeito de Ouro Preto, que nasceu em Volta Grande, foi formar em Ouro Preto. E esse sujeito, interessado por mecânica, se aproximou de um fotógrafo italiano, e esse cara chamava Humberto Mauro, né? Então, não bastasse isso, na década de 20, inicia-se em Cataguases o movimento do cinema brasileiro, né? A construção da primeira, considerada genuinamente a primeira cinematografia do cinema brasileiro, que chamam e reconhecem Humberto Mauro como o pai do cinema brasileiro, e é lá que ele faz as suas primeiras produções, na década de 20. Então a cidade vem acumulando, fora isso, depois veio a mineração, a cidade se reformula, a região acumulou durante os 50, 60 anos do século passado uma transformação cultural que movimentou toda a cidade, que reconfigurou a cidade, que relacionou o modernismo com a diversidade cultural, com as culturas populares. É um processo muito interessante. Obviamente, nos anos 60, 70, 80, 60, 70, principalmente, a gente viveu debaixo de ditadura, então as coisas se resistiram, mas a partir da década de 90, principalmente, com a redemocratização, com o tombamento da cidade, dos patrimônios históricos culturais,
removimentou um processo de mobilização local que acabou dando esse projeto em 2001. Então, aí, SEBRAE, IFAM, uma série de instituições se constituíram, combinado com responsabilidade social empresarial, porque lá tem grandes empresas, na área da indústria, na energia, na mineração, na tecelagem. E esse cenário da década de 90, que é retomada da mobilização, da democracia, das instituições, da responsabilidade social empresarial, lei de incentivo, esse combinado todo, resultou nesse trabalho em 2001, que fez esse diagnóstico, olhou para trás, projetou a cidade, mobilizou uma rede horizontal, reuniu o primeiro, segundo e terceiro setor, conseguiu produzir aquilo que tanto o Zé falava ontem, né, da rede de cooperação, mas uma rede de cooperação que envolvia, de fato, lideranças expressivas, definidoras do processo, no primeiro, no segundo e no terceiro setor. No primeiro, os governos locais, no segundo, as empresas, no terceiro, sociedade civil organizada, as lideranças efetivas, né, que teriam um papel relevante no processo. Então, isso é uma escolha de um planejamento de trabalho também. Não era um evento público, não foi um evento que chamou todo mundo, né? Foi um evento que na sua constituição, tinha uma ideia de DNA. Chamou, de fato, as pessoas que tinham interesse, vontade, desejo e compromisso real com levar um projeto dessa envergadura durante 20 anos. Essa convocação foi praticamente durante um ano, seminários, workshops, fóruns, viagens, isso foi muito intenso, foi sofrido também, foi com uma construção, né, de juntar diferentes, juntar diferenças, traduzir isso num processo comum, cooperar, pensar num projeto de longo prazo, pensar num projeto de interesse público, de impacto geracional, pensar em resolver a grave palavra onde que o Zé também citou aqui, um negócio chamado continuidade. Né? É a palavra que mais incomodava todo mundo, todas as instituições, todos os artistas, todas as lideranças. E vocês bem sabem como é que é isso. Todo mundo sabe que nosso maior problema é a continuidade, né, Romulo? E a continuidade foi o primeiro ataque que a gente resolveu enfrentar e propor um projeto de longo prazo, e a turma topou. Né? Largou o ego de lado, largou aquela ansiedade imediatista de lado, largou a ideia de fazer evento, né? Evento, tudo é evento, largou, vamos construir, né? Vamos fazer estrutura, né? Botou isso tudo de lado, não abandonou. Né? Importante a estrutura, importante o evento, mas não abandonou. Deixou a ansiedade de lado, não abandonou, deixou os egos, as autonomias e deu conta de construir uma ideia de rede de cooperação, de cooperar, não só colaborar, porque colaborar é diferente de cooperar. Né? Hoje está muito em moda, rede colaborativa, processo colaborativo. Aí você aperta, cooperação zero. Né? Trabalhar com você é fácil, mas cooperar com você, com o outro, é muito mais difícil. E a gente deu outro passo importante, porque não era um movimento governamental, não era um movimento de governo, foi fazer a terceira palavrinha aí. A primeira, de impacto geracional, não adianta falar projeto de impacto geracional, que você vai mudar a vida de alguém em 4 anos, em 3 anos, em 2 anos. Impacto geracional, no mínimo 10 anos, 20 anos. Por isso foi feito um projeto de 20 anos. Era transformar, de fato, a cidade e ter impacto geracional, teria que ter um planejamento para 20 anos. A segunda, eu já falei, a terceira, o território. Aqui não teve outra coisa que o grupo, que essa rede horizontal, democrática, também, a partir desses processos, desses workshops, desses trabalhos, encontros como esse, também tiveram que fazer escolhas. A gente não era um projeto de governo. A gente não tinha que atender demandas de todo mundo. A gente não tinha que privilegiar A ou B ou fazer política para todos, né, naquele momento, ou atender os setores todos. E, obviamente, a gente teve que fazer uma escolha, teve que fazer uma escolha para um setor estrutural, para definir bem que território criativo era esse e qual seria a estratégia principal para a construção desse território criativo, quem seria o carro-chefe, vamos dizer assim, quem seria o projeto estruturador, o setor estruturador que alavancaria todo o processo.
acho que outro momento importante que a gente entende, que foi difícil de fazer, era a definição, a escolha. Isso sobre todas as extensões, o povo do teatro, o povo da dança, o povo não sei o quê, o grupo conseguiu chegar num consenso que a cidade tinha uma marca, a marca do visual, a marca das artes visuais, a marca do Humberto Mauro, e isso não era pouco. O Brasil todo conhece Cataguases, o mundo todo conhece Cataguases por conta do Humberto Mauro, por conta do modernismo. Isso não deveria ser jogado fora. Então, aproveitou-se essa potência da referência legítima da cidade, então se escolheu o audiovisual, e já pensando numa prospecção de futuro, escolheu o cinema. No início, o debate do cinema ampliou para a ideia do audiovisual, e escolheu o audiovisual e as novas tecnologias como o setor criativo a ser estruturado na região. E o público estratégico, esse público, não adianta falar em sustentabilidade, falar em programa de impacto geracional sem falar de juventude, né? A juventude é o motor dessa transformação. Não é criança nem idoso. Criança é para brincar, idoso também, né? Depois que a gente fica idoso, a gente quer também brincar. Não adianta jogar a responsabilidade em cima dessas gerações. A gente acha que quem dá conta e quem tem a força, a potência, o conformismo, a luta dinâmica, a capacidade, o carro-chefe e o estratégico seria a juventude, nessa faixa aí, como a Unesco indica, 18 a 29 anos. A missão, né, um programa de cultura, educação, inovação e desenvolvimento local, aquilo que o Zé falou ontem, né, essa relação, esse compromisso com a essência para o desenvolvimento. E que desenvolvimento é esse? Né, também a discussão desde o início, a palavra desenvolvimento, a gente acostumou em crescimento, em PIB, em economia, né? A gente falava, não, desenvolvimento, se vocês pegarem em espanhol, é desarrollar, né? Quer dizer, desarrollar. Em francês é desenvelopar, né? É desenvolver, é de gerar, desesconder as potências, né? Tem outro sentido. E a potência de quem? A potência humana, a potência criativa, né? Então, essa ideia do desenvolvimento sempre teve muito com a ideia de valorizar a criatividade local, possibilitar o descobrimento, né? Descobrir também as potências criativas locais, com foco no audiovisual e novas tecnologias, e gerar um sistema de inovação local que fosse capaz de desenvolver políticas públicas nesse projeto de longo prazo. Uma agenda foi construída, baseada nesses 3 pilares aí: governança, mercado e educação. Isso tem toda uma construção de várias iniciativas em cada área. Vou ser mais rápido. Participação em política pública, todos nós, não só eu, aquela carequinha ali é minha, mas todos nós que estamos envolvidos nesse processo, hoje já são mais de 70, 80 pessoas diretamente, participaram ao longo dos últimos 10, 12 anos de todo o processo de mobilização no Brasil, seja conferência municipal disso, intermunicipal daquilo, seminário disso, fórum daquilo, conferência nacional, conferência estadual. Essa riqueza do Brasil dos últimos 12 anos, que pulsou o Brasil inteiro em várias áreas, na comunicação, na cultura, meio ambiente. Segundo o IPEA, mais de 5 milhões de pessoas nos últimos 10 anos participaram de conferências. Não tem país no mundo que fez isso. Vocês têm noção do que é 5 milhões de pessoas participarem de algum momento, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe, mas é participar da construção de ideias, de projetos, de política pública. Não tem país no mundo que fez isso. Nós somos hoje referência de participação, de gestão, de mobilização. A gente fez isso. Ao longo desses 10, 12 anos, a gente participou de tudo que vocês podem imaginar. Então, ao mesmo tempo que construía um projeto, também participava da construção política desse projeto. Não só no lugar, na região, no Brasil, e às vezes com alguma oportunidade no mundo. Na economia criativa, nós nos orientamos por essa mudança de eixo do desenvolvimento, baseado nessas 7 palavrinhas aí, nesses 7 Cs: cultura, comunicação, conhecimento, criatividade, cidadania, cidade e cyberespaço. Aí já trazendo uma amarração da cidade, do lugar que se relacionava a isso com a nova esfera
de mobilização, de comunicação, de construção, de aprendizado, de produção, que é o cyberespaço, as tecnologias, todos os projetos da fábrica, todos os projetos do polo se orientam por esses 7 Cs. E lá está lá Cataguases, né, do século passado, com um trenzinho, com a estação, tal, que trouxe o desenvolvimento, entre aspas, né, do período, a indústria do século passado e tal. E a gente, nesse século, está introduzindo essa outra imagem, mantendo a imagem do passado, que é um legado, né, mas entrou um outro elemento ali. Esse outro elemento está ali, que é o cinema, o audiovisual, as novas tecnologias. Está ali um técnico, está ali um cineasta, está ali um ator, está ali um eletricista, está ali uma costureira, está ali um roteirista, um escritor, um jornalista. Quantas profissões estão ali? Um mecânico, né? Um desenhista, um designer, um músico. Quantas profissões, quantos trabalhadores, não só da área de cultura, estão ali representados? Então, essa mudança, para nós, é significativa. A área definida, a partir de 2006, 2005, esse projeto ganhou a dimensão regional, nessas 10 cidades, estamos falando em torno de 300 mil habitantes, metade daqui, né, de Uberlândia, é isso? Metade de Uberlândia, a região, 10% de Belo Horizonte, né? Aqui os ciclos de construção, que não é linear, gente, isso aqui não é um plano linear, isso aqui foi, vamos dizer, construído, desenhado, exercitado ao longo do tempo, de maneira, às vezes provocada, às vezes espontânea, e o ambiente foi criando a condição para que as coisas fossem se encontrando, mas a gente desenhou esses 4 ciclos que, de certa maneira, representam um pouco os períodos, como a gente apostou no conceito, nos projetos, nas experimentações, nos primeiros eventos, depois nas pessoas, o investimento todo em jovens, formação, experimentação, criação, produção, vários projetos. Agora a gente vive um período de investimento nos empreendedores, nas empresas, nas produtoras locais, e agora no final ali, no período 17 para 2022, que chegar a infraestrutura, os grandes estúdios, a universidade, enfim, há todo um outro conceito, uma construção que está sendo desenhada com a nossa experiência, né? Então vocês vão vendo aí mais ou menos, depois eu vou deixar à disposição do Rubens, quem quiser ficar e acompanhar melhor, tem que ser mais rápido. Hoje, esse processo já se dá nesse arranjo criativo e produtivo local. Aqui, não sei se está dando para ver, no roxinho está as produtoras envolvidas, as empresas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de Portugal, de Cabo Verde, São Paulo. Aqui embaixo, a rede de empresas e instituições. Aqui as produtoras locais, que já estão em desenvolvimento de diversas áreas. As instituições do terceiro setor. Lá em cima, a agência de desenvolvimento, que está se tornando uma espécie de organização local que dá conta de gerenciar todo o processo, animar, negociar, qualificar, porque uma das grandes preocupações é, inclusive, todos os trabalhadores, que hoje é mais ou menos 800 a 1.000 pessoas estão trabalhando diretamente nesse trabalho, elas sejam bem remuneradas, bem qualificadas, respeitadas, não é terra abandonada. As produções que lá chegam de fora passam por um processo de negociação para que elas possam entrar. As produções locais também no mesmo sentido. Tem todo um trabalho de mediação com os patrocinadores, com os fornecedores, com as empresas, com os profissionais, todo um trabalho de formação, de qualificação, de introdução e organização. Isso aqui é uma última pesquisa de 2012 do Sebrae, do que já está acontecendo nos últimos 2 anos, que nós estamos comemorando 10 anos, 11 anos de trabalho. Então, quem é que está se movimentando, quem é o público, com quem está se relacionando, o número de trabalhadores diretos, os indiretos, são números, são indicadores que a gente tem que construir, porque a gente tem que mostrar isso para alguém em alguma instituição, porque o impacto
o intangível dessa história, vocês vão ver daqui a pouco como é que pode ter essa dimensão. Aqui um pouco também de número, do que significa o investimento anual, isso e mais um pouco, quase 5 milhões de reais. Para quem, quanto é a lei de incentivo aqui em Uberlândia? 1,5 milhão. Quanto que é a lei lá em BH? Em Roma. Quanto gira na lei municipal de Belo Horizonte? 6 milhões, né? 1 milhão a menos que uma cidade de 3 milhões de habitantes? 4 milhões a mais do que uma cidade de 800 mil habitantes? Então, há um investimento, se for fazer essa conta, que é uma conta meio tosca, mas é um investimento muito grande para uma região de 300 mil habitantes. Quer dizer, consegue alcançar hoje uma mobilização de recursos que vem de várias fontes. Empresas grandes, pequenas empresas, estão com uma expectativa muito para o ano que vem, com a mudança da lei, né? Nós já estamos sendo procurados pelas pequenas empresas e médias empresas para investimento no ano que vem. Está muito interessante. Procurados assim, por disposição, nem a gente que está prospectando, já está começando a procurar que querem participar, querem contribuir e agora tem condição, né? Porque praticamente esse número aí pode triplicar, né? O ano que vem, com a redução da contrapartida, né? A maior empresa aqui é a Energisa e a Votorantim. A capacidade da Energisa de patrocinar a SMS vai triplicar. Vamos ver, né? Então é uma expectativa também muito grande, mas já tem um movimento favorável das pequenas empresas, das médias empresas locais, já nessa perspectiva do aporte da contrapartida. Tem um fundo setorial, fundo estadual, tem uma série de recursos também envolvidos, inclusive sem lei de incentivo. A Votorantim investe R$400 mil num projeto de educação e cultura sem lei de incentivo, com dinheiro próprio, né, que não está aí, inclusive. Agora que eu vi que esquecemos de colocar. Esse recurso é 80% de imposto que é retido, imposto que iria embora, né? Imposto de renda, imposto do ICMS, que iria embora, dificilmente voltaria para Cataguases e região, né? Através dos fundos municipais de participação única dos prefeitos, das prefeituras. Então ele é retido na fonte e já tem impacto local, que não sei se dá para mostrar aqui, mas depois, quem tiver curiosidade, nós temos um estudo do SEBRAE que mostra, comprova qual que é o impacto na economia local, e não só na economia tradicional, mas na economia que muitos da gente que está acostumado com, né, acha que é só no hotel, que é só no transporte, na alimentação, mas vai perceber que o impacto é na construção civil também, é na tecelagem, é em diversos outros setores que a gente não imaginava. Mas por quê? Porque a economia está pulsando. Se está pulsando, as pessoas passam a comprar mais eletrodoméstico. Se está comprando mais eletrodoméstico, passa a gastar mais energia. Então está voltando para a empresa que está patrocinando. De outra maneira. Se passa a comprar uma casa, ou se passa a fazer uma reforma, está mobilizando a construção civil. E se passa, claro, a comprar camisa. Porque está vestindo melhor. Se está vestindo melhor, está gerando mais impostos para a prefeitura. Então é uma roda, né, que é preciso a gente, infelizmente, esses indicadores a gente precisa construir. Eu digo infelizmente porque acho que eles estão mesquinhos, né, mas tem que construir para poder mostrar muitas vezes, porque muita gente só entende na hora que o negocinho, né, bate. Está vindo, está gerando imposto para a prefeitura, está gerando compra, está gastando energia, está aumentando o consumo de energia na região? Está. Então está dando lucro para a empresa de energia, né? Aqui, para vocês terem ideia, mais ou menos o impacto que dá. São estudos que a gente está fazendo junto com o SEBRAE, com algumas instituições, Fundação Dom Cabral. Como é que a agência já está mobilizando 1% desse imposto para girar a roda? Aqui, a agenda estratégica, eu vou passar um pouco mais rápido. E a governança, né, através da agência, o consórcio, que depois de 10 anos a gente está envolvendo o governo municipal local. Chama atenção que esse processo é todo da sociedade civil e das empresas privadas e participação dos governos, mas
uma participação bastante coadjuvante. Então, depois de 10 anos, a gente, através do consórcio, achamos uma forma dos governos municipais participarem de maneira efetiva, não só institucional, não só dando apoio. O fundo setorial, que a gente está construindo com os recursos dos próprios impostos das empresas, independente de lei de incentivo. Tem um trabalho de cooperação internacional, principalmente com Portugal e com os países da África. Uma marca, né, está sendo toda construída. Na educação, a gente está com um programa hoje voltado para as escolas, na perspectiva da educação integral, com 250 professores da região, lançamos ele esse ano. Tem todo um trabalho de formação técnica para atender a demanda das produções, principalmente técnico. Né? Cineasta está cheio, para todo lugar tem cineasta, diretor, todo mundo quer ser diretor, né? Todo mundo quer ser cineasta. Não, a gente está formando eletricista, maquinista, cenógrafo, figurinista, marceneiro, ator, trabalhadores, né? Técnicos, desenhista, designer, cenotécnico, cinegrafista. Esse é o investimento para atender a demanda de mercado tradicional, que é o cinema. E há todo um investimento com a UENG, com a Universidade do Estado de Minas Gerais, para a construção da vocação da demanda local. Aí sim gerar uma demanda, não só atender demanda. Que a vocação toda lá, em torno da criatividade local, está muito estruturada e potencializada em cima da animação. Provavelmente Cataguases vai se constituir, a região vai se constituir um centro produtor de animação e trilha sonora. Eu acho que esse é o desenho que está se articulando. Temos o primeiro, depois de 10 anos, temos agora um estúdio, um pequeno estúdio, um pouco maior, um pouco menor que isso aqui, mas já serve para toda a formação. O mercado, como é que está a cena? Vocês estão vendo aí, depois de as grandes produções começam a aparecer, né? O primeiro filme longa, filmado em 2010, agora começa a sair o Meu Pé de Laranja Lima, já está ganhando prêmio internacional, já está viajando o mundo, está no Afeganistão, daqui a pouco está nas telas de TV, está em festivais. Semana passada nós fomos brindados com o primeiro prêmio no Festival de Brasília, com o filme da Paula Gaetan, Exilados do Vulcão. Inclusive o filme é inspirado num livro de uma mineira, a Kitty, né? Sob Neblina. Ganhou melhor ficção, melhor som. Semana passada, o filme do Targino, Quase Samba, que foi filmado em Murié, estreou no Festival do Rio. Então as grandes produções começam a ganhar tela, começam a ganhar projeção, começam a chamar atenção no Brasil e no mundo. Já tem uma geração local dos meninos que começaram com a gente com 16, 17 anos, já estão produzindo filmes, porque eles já estão com 26, 27, 28 anos, já estão abrindo suas produtoras, já estão produzindo seus filmes, já estão circulando no Brasil, circulando no mundo, ganhando festivais, participando de redes, né? Já estão produzindo videoclipes, e essa é mais ou menos a realidade desse ano. Para o ano que vem tem um longa-metragem já projetado com uma produtora de São Paulo. É interessante, o roteiro de São Paulo é filmado no Rio, é filmado em Cataguases, é desenhado, porque ele vai ser técnica de rotoscopia com 30 jovens durante 18 meses em Cataguases, na região, e ele é finalizado em Berlim. Olha como é que é a história, né? Tudo em rede, através de plataforma digital, através de produção, criação, aprendizado em rede, usando técnicos profissionais de vários lugares do mundo, né? Inclusive da África. Essa estação criativa é a grande novidade para o ano que vem. A gente diminui a fábrica e aumenta a moçada, os grupos, os empreendedores, as produtoras. A estação vai ser uma espécie de receber essas produtoras que todos estão projetando para... São 20 pequenas produtoras no ano que vem, quase que uma incubadora cultural. E, por fim, esse ciclo virtuoso que eu vou passar rapidamente, que é como que a agência gira projeto, gira recursos, gira repasse, e ela se mantém, como que ela formaliza, profissionaliza, articula selo, qualificação, articula fornecedores, como que ela também trabalha com as compras governamentais, empresariais, que é outro processo importante para a gente. Não dependemos de grande empresa, não dependemos de fundo, de lei, nós podemos gerar economia local
através de financiamento, microcrédito, crowdfunding e até compras governamentais. Esse consórcio com os prefeitos já pensa na compra de conteúdo do polo para as escolas e conteúdo local, né? Tem uma lei da pequena e média empresa, a lei geral da pequena e média empresa, que garante isso, já garante isso na alimentação escolar, a merenda. Então é possível garantir também com os técnicos de cultura uma produção de conteúdo para essa nova escola, a escola integrada. Então, tem todo um acordo articulado com os prefeitos através do consórcio para compra de conteúdo, ou seja, economia local, dinheiro que vem do MEC, recursos locais que vão fazer a máquina girar. Na mesma coisa, nas compras compartilhadas, concorrências consorciadas, já tem todo esse movimento. Nas linhas microcrédito, financiamento, captação de recursos. E aí a visão de futuro, né? Em 2022 a gente completa 200 anos de independência, 100 anos de modernismo, 20 anos do Programa Brasil 2022, plano de negócio de várias empresas locais, e como que a gente imagina que a região possa vir a ser reconhecida, né? Como um centro produtor, como formadora, como modelo de indução de economia, de inovação e de políticas públicas. Aqui quem está envolvido na direção da estrutura da GDP, são os 3 setores representados aí, terceiro setor, empresas, fundações, SEBRAE, institutos, prefeituras, assessorias especiais, e a rede de cooperação que está articulada nesses 10 anos em torno desse trabalho, né? E que garante sustentabilidade. Todo projeto agora, a gente não faz mais projeto anual, a gente faz projeto de 2, 3, 4, 5 anos, e fecha esses projetos. Isso está ganhando cada dia mais força. Eu vou agora parar de falar, já falei demais, e vou passar um filminho rapidinho. Fred chegou aí, né, Fred? Tudo bem, querido? Parceiro nosso. E um pouco do que a gente inspira, né? Para a Lara, que gosta do futuro, Lara, tem uma frase do Zé Saramago aí, né? Que diz que até que um dia o futuro entendeu que já era hora de se apresentar. É boa, né, essa frase? Ele fala isso naquele livro Caim. E a gente se inspira nela para não ficar esperando, construindo aquele... vamos construir o futuro, né? Quantos anos nós estamos construindo o futuro aí, né? No futuro a gente reparte o bolo, né? Tudo é lá, né? E tudo é o outro que vai fazer, né? Não é a gente, não. Né? Tudo é o outro que vai fazer e lá na frente. A gente acha que não, que é agora. E é nós que vamos fazer. Está na nossa mão. Não está na mão de governo, não está na mão de empresa. Né? Está na mão das rédeas de quem resolve pegá-las pela mão, pelas mãos. Né? E juntar com o governo, juntar com a empresa, juntar, né? Superar as diferenças, etc. Ter vontade. E trabalhar com essa ideia de autoestima, que é muito bacana. Em todo lugar que a gente viaja, que a gente vê projetos acontecendo, você sente que tem uma gana, que tem uma força, que tem vontade, que tem adesão, que tem tesão, e que tem disposição real ali, tem um estado de espírito, tem uma autoestima elevada. Você vai no Porto Digital do Recife, todo mundo fala isso. Cara, os caras não. Eu até brinco com os pernambucanos, né? Nós somos os melhores do mundo. Tem que ser o melhor do mundo. Tem que se sentir como o melhor do mundo. É daqui para fora. Nós inventamos o oceano. Você não fala assim? O Capibaribe, não sei o que formou o oceano. É uma... Peruíbe, não sei o que. Isso é legal. Todo lugar que a gente foi, todo lugar que a gente vê, e o que nos inspira é exatamente isso. É vontade, gana, achar que pode fazer, não só local, regional e com o mundo, né? Então, parar de falar, passar o filminho. Obrigado.
travante vai de vela, meu mano carrega nela, bota dentro do local. Porque o meu contato direto com a arte, desde nova, sempre foi lá. Descobri o teatro lá, descobri o cinema lá, descobri a dança lá e descobri que eu podia juntar os três lá. Eu tinha uns 10 ou 9 anos quando eu entrei no CTM, Centro das Tradições Mineiras. Lá eu comecei a fazer teatro e dança contemporânea. E aí eu fui percebendo que havia um diálogo muito grande de corpo, voz, cena, e a minha decisão de viver para isso e viver disso vem de... Dá pra ver a marchinha aí, né? 10 aninhos. Eu mudei, assim, o meu pensamento e eu só busquei agora ela na tá faculdade ter uma formação crítica e para poder justamente aprimorar o meu trabalho em cima disso. Eu comecei a trabalhar com essa parte toda de cultura, foi meio que acidental, assim, sabe? Eu não sabia direito o que estava acontecendo, porque isso, eu trabalho com isso há uns 10 anos, há 10 anos, então não tinha tanto curso, tanta oficina, tanta coisa gratuita quanto tem hoje. A questão cultural era feita só para uma classe, por aqui, beleza, não pode passar daqui. De repente, com esse tanto de instituições que começaram a aparecer, o Instituto, a Fundação Meu, do Futuro, agora a Fundação Simão, então isso fez com que a cultura, a arte tivesse alcance de todo mundo basta querer. Na fábrica, né, e nas experiências que a gente teve, profissionais mesmo, você conhece uma gama de opções, coisas que você nem imaginava que a pessoa podia ganhar a vida fazendo aquilo. Pode ser uma coisa incrível que você adora fazer, faria por hobby. E essa forma de sustento, porque eu acho que isso é decisivo e que a gente tem que trazer isso cada vez mais, assim, para o interior mesmo, porque para as pessoas saberem que elas têm a possibilidade, assim, real de viver fazendo o que elas gostam, sabe? Com leveza, assim, e poder viver com isso. Tudo que a gente tem feito, né, nesse tempo todo, eu acho que não foi uma construção só para a cidade, que foi uma construção para as nossas vidas, assim. E a minha construção está aqui. Quando eu conheci a Fábrica do Futuro, foi através do projeto Geração, onde está ligado, que foi assim, que foi meio que o divisor de águas para mim, que foi onde eu tive um contato com o vídeo. Edição de vídeo, fotografia, filmagem, até produção mesmo de alguns eventos, né, que a gente acaba envolvido com muita coisa lá. O tempo que eu trabalhei lá, a gente visualiza o mercado, né? A gente tenta estudar a área, né, que a gente trabalha. Então, eu peguei isso tudo e juntei e tomei essa decisão de abrir empresa. E poder trabalhar aqui e atender as pessoas daqui e pessoas de fora virem trabalhar aqui comigo, que já acontece, isso assim, é muito bom, é muito gratificante para mim, não ter que ir embora da cidade para poder melhorar de vida ou trabalhar no que eu gosto. Acho que eu sou muito sortudo de poder trabalhar no que eu gosto aqui, né, com esta empresa, a minha empresa aqui. E esse encontro ele foi muito importante, porque modificou todo mundo, né? E basicamente o que está por trás disso é uma cidade tradicional, ligada ao cinema brasileiro historicamente, fundamentalmente, origem de um cinema feito fora dos grandes centros. Uma experiência nova para mim, bastante ousada essa. Um alto nível profissional de ensino, de experiência, e que vai proporcionar, evidentemente, um bom treinamento aos alunos. Foi a peça-chave para minha carreira como ator, ela dá um salto. Porque foi um trabalho legal pra caramba, eu tive a experiência de ser dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, né? Eu com 20 anos de idade.
Eu trabalhei no filme Meu Pé de Laranja Lima. Foi o primeiro contato que eu tive com o set de um longa-metragem. Eu sempre tive uma certa tristeza, porque a gente vai para uma cidade, utiliza ela como cenário e depois abandona aquelas pessoas que estavam junto com você ali, né? E aquilo marca a vida delas. Eu fiz um filme, isso foi importante na minha vida e tudo mais. Mas isso sempre me deixou um pouco chateado, assim. E Cataguases não, Cataguases tinha uma possibilidade que era de deixar alguma coisa real e concreta para a vida daquelas pessoas, né? Não era simplesmente um trabalho. De poder deixar ali alguma coisa a mais, uma contribuição, uma marca, uma espécie de legado. E aí é que eu vou encontrar uma cena que me interessa muito mais, a partir de ver fazer filmes, Cidades Invisíveis, de algumas outras coisas que eu vi ali, de uma vontade, de um desejo de fazer audiovisual a partir daquela cidade. Deixando de ser espectador, para sair da frente da tela, para ir atrás da câmera, significa uma desmitificação do cinema. Quando o hotel fica cheio em função disso, uma série de segmentos que estão acoplados ao nosso mecanismo também se beneficiam disso porque vendem mais e ficam mais ativos. Então eu acho que isso é de suma importância para a cidade. Você sente que na cidade gira mais dinheiro, tem mais recurso, entendeu? Mais recurso para os segurança, para os motoristas de van, para os taxistas, brechó então. Acho que nunca brechó vendeu tanto na cidade igual quando vem esses filmes para cá. As lojas em geral, né? Então você sente aquele bem mesmo no seu bolso, aumenta bem o faturamento. Quando há uma produção de filme, é uma sequência de filmagem. E geralmente dura aí 1 mês, 2 meses, até 3 meses ou até mais. Certo? Então você tem um empenho maior de pessoal, logicamente, você vai ter um lucro maior. Nós participamos também do filme Meu Pé de Laranja Lima, que foi feito a manutenção de sets, foram feitos serviço de alimentação e participamos do Sobre a Neblina. Eles iam filmar em várias localidades e nós íamos junto com eles. Em torno de 8 a 10 pessoas já trabalham comigo. Mas na época dos filmes e do festival, isso já era em torno de 40 pessoas trabalhando comigo. Depois de uma década de trabalho, o Programa de Desenvolvimento e Cultura local, toda a nossa experiência, os diversos projetos que foram lançados desde 2002 em Cataguases, a partir de 2007, essa dimensão, principalmente a partir de uma parceria com o SEBRAE, a área de abrangência se torna mais larga. Esse projeto em Cataguases alcança Leopoldina, Muriaé, Itamaraty, Descoberto, São João do Nepomuceno, São Sebastião da Vargem Alegre, uma série de cidades, Ubá, né? Uma série de cidades hoje estão envolvidas nesse trabalho de desenvolvimento local que passou a ser desenvolvimento regional. E o principal trabalho nosso hoje ele se consolida a partir do consórcio intermunicipal de cultura com diversas prefeituras da região. Então, a partir desse movimento real, nós passamos a organizar esse polo de audiovisual no conjunto Cataguases. Criamos uma linha de financiamento na nossa Lei Municipal de Incentivo à Cultura para o audiovisual. Criamos a escola esse ano, a Escola Municipal de Audiovisual, né, que está praticamente engatinhando ainda, mas que está com muita adesão. E temos hoje também um filme que está começando a ser produzido em Muriaé, que é o filme do Ricardo Targino, que se chama Quase Santo. Mas esse filme só é possível realmente porque ele conta com a acolhida do polo e com a cidade de Muriaé que abraça o projeto. O grande diferencial para mim do polo é justamente poder combinar a ação da iniciativa privada através de uma empresa como a Energisa, com o terceiro setor, as organizações não governamentais, como é a Fábrica do Futuro, e a parceria das prefeituras municipais que dão suporte para que projetos venham para cá e se tornem possíveis. E se tornem possíveis, inclusive impactando a comunidade, inclusive deixando recursos no local
inclusive possibilitando para esses projetos serem maiores do que eles seriam numa realidade das grandes cidades brasileiras. Quer dizer, a transformação do Brasil, essa transformação recente e acelerada, tem a ver também com uma outra coisa, que é a revolução do interior, que diz respeito à área do cinema. Nós estamos tendo as produções migrando para o interior, mas diz respeito ao movimento geral da economia, a força e a capacidade de execução do Brasil interior, desses Brasis que são cada vez mais capazes de construir projetos ambiciosos como esse do Polo. O que eu vejo assim como um grande potencial que talvez outras regiões do estado não tenham é uma rede que se ajuda, que coopera, que está junto e que define objetivos comuns. E isso com muito desapego e com muito interesse no coletivo. Por outro lado, a gente vê também uma juventude engajada e com interesse em descobrir novos modelos de negócio e novas oportunidades de mercado. Eu acho que a nossa perspectiva hoje é produzir um novo movimento sustentado, né, que possa realmente traduzir em resultados econômicos para a população dessa região. Então, é dentro dessa perspectiva, né, da perspectiva realmente da cultura como motor de desenvolvimento econômico que a gente vem trabalhando. Essas pessoas que hoje estão começando a trabalhar com a gente no nosso filme, que também trabalharam no Ver e Fazer, que vem tentando essa questão do audiovisual, se tornem protagonistas mesmo, sabe? E que eles mesmos comecem a pensar nos próprios projetos, nos próprios filmes e que realizem os próprios filmes. As artes integradas em geral e essa base e todo o conhecimento que eu tive eu consegui absorver e agora eu levo isso para minha vida. Aqui em Cataguases eu me fiz um ator e principalmente um incentivador da cultura. Eu me tornei dono do meu negócio, um profissional do áudio, do vídeo, músico, e estou muito feliz com as minhas escolhas. A minha empresa, que era uma empresa de porte pequeno, ela se transformou em uma empresa de porte médio, com crescimento aproximadamente de 70%. Meu faturamento triplicou e, para mim, muito bom. Que venha mais filmes. Acho que a principal transformação que tudo que eu vivi fez em mim foi me dar a coragem, a tranquilidade e a não opção de não ser eu mesma, assim. De olhar hoje e falar assim, caramba, eu sou exatamente isso, assim. Eu tenho hoje na minha vida as experiências, as pessoas e os sentimentos exatos, assim, que eu quero ter. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel, sou mais conhecido como Bibi, sou da Ative Cultural, trabalho na Ticult, faço parte da diretoria da Pecult. A gente vai fazer as questões, ô César, você prefere fazer em bloco, individual? Fique à vontade, eu sei que... Eu acho que eu queria chamar o Fred aqui para a mesa já. Vamos mudar um pouco. O Fred, inclusive,
é o próximo. Então, para mim é um orgulho, porque Fred foi residente da FABEP e hoje é secretário de Cultura de Barbacena. Acho que também devia estar no filme aqui também. Então ele ficou lá com a gente. Ele ficou com a gente lá quase um ano. Até casamento ele arrumou. Segundo, você está no terceiro, né? Não, estou no quarto agora. Então, resulta também, né? Você está com você mesmo? Agora eu casei com ele. Está feliz? Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Aproveita o Fred aqui que já embala com ele, né? Pode ser? Rubem, deu uma subvertida aí. Não? Ah, é? Os autorizados. Então, aproveitar e dar as boas-vindas publicamente ao Fred, né? E dizer que quando a gente estava, o seminário já estava montado quando eu assisti a fala do César Piva, no seminário do Grupo Galpão, em Belo Horizonte. E aí a gente ficou aqui quebrando cabeça para ver, levou um tempo para conseguir achar, ele vivia em viagens, o celular não atendia, né? Mas a gente fez questão de trazer o César, porque eu acho que o que ele mostrou aqui fecha qualquer questão. O seminário vai continuar, tem muita coisa importante, mas talvez com a palestra de hoje e com a fala do César, tudo que simboliza essa questão da economia da cultura e essa questão dos compartilhamentos e de de um suportar e de ajudar o outro, eu acho que está tudo aqui. No que vocês ouviram ontem, na fala do Zé Márcio e na palestra do César, do ponto de vista conceitual, eu acho que agora a gente vai aprofundar, mas está tudo aqui já. Talvez não tenha mais uma grande novidade assim do que a gente acredita, do que talvez a nossa utopia, né? Aproveitar, dar as boas-vindas para o Zé Júnior, que chegou aí, né? Tá ali o Zé Júnior também. Ele vai relatar, fazer a relatoria final do seminário. O Zé Júnior postou uma frase no Facebook que eu vou levar para a minha vida, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, quando diz lá, não sei qual é o autor, que gestão cultural é uma rigorosa administração em favor da utopia. Gestão cultural é administrar rigorosamente aquilo que a gente quer em favor da utopia. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta para o César. O comentário é que, no primeiro seminário de Economia da Cultura, a gente saiu muito empolgado, apesar de ter menos gente, eram 30 inscritos, agora são 65. Saiu muito empolgado e a gente procurou estabelecer um arranjo produtivo aqui em Uberlândia. Fomos até o Sebrae em Belo Horizonte e trouxemos uma ideia para cá. No que essa ideia foi trabalhada para a concretização dela, aí a gente começou a envolver os outros atores. Primeiro era a gente, o Sebrae, depois envolvemos o UFO, a CIUB, Associação Comercial e Industrial, Prefeitura. Em determinado momento, o projeto vai sair, precisava de dinheiro, nós levantamos a grana, precisava de 200 mil na época, nós levantamos o dinheiro. Só que o que aconteceu? Em determinado momento, o público-alvo queria se beneficiar primeiramente, quer dizer, o público que será o meio depois, né, os artistas, aqueles que têm a potência, aqueles que queriam viver de cultura. Tinha um grupo de pessoas que estava trabalhando nesse projeto. Esse grupo de pessoas foi colocado de lado e buscaram-se outras pessoas da cidade, outros projetos, e aí foi uma questão política, né? Então, quer dizer, a gente vendeu uma ideia, conseguimos que a ideia fosse trabalhada para ser implantada, mas quando ela passa a ser implantada, já não éramos nós que iríamos nos beneficiar dela. Seriam outros grupos, outros projetos, mas com um perfil diferente do nosso. E ali eu pensei assim, mas será que vai dar certo? Se não for com a gente, será que esse projeto dá certo? Porque esse grupo de pessoas aqui, de uma forma ou de outra, ele vem se preparando, vem trabalhando para isso. Agora a gente vai chegar e vai colocar todo esse conhecimento, essa carga de informação, neste outro grupo aqui que me parece que ainda não está preparado. Bom, não durou 3 meses. O projeto foi embora, o dinheiro foi perdido. Aí isso me remete, e aproveitando isso, eu queria fazer uma pergunta para você.
comparando Cataguases com Paulínia. Paulínia também teve um projeto de teatro, de cinema, né? Hollywood, galpões e mais galpões, né? Tapete vermelho para globais circularem, passarem lá, né? Qual que é a diferença do projeto de Cataguases e do projeto Paulínia? E, obviamente, Cataguases começou antes e continua. Paulínia começou depois e já fez água, né? Já não está mais. Então, o que você vê de diferença nos dois projetos? Pode ir direto ou espera mais um? Pode ir direto? Então vai o Paulo. Quer falar primeiro, depois eu? Primeiro, assim, eu concordo com o Rubem, eu acho que foi estratégico mesmo essa sequência que você colocou aqui do Zé Márcio ontem e o César agora de manhã. Parece que já responde um monte de coisa que a gente chegou aqui meio entalado assim para querer saber e tal. E eu fiquei vendo assim essa apresentação agora, vendo o esforço que foi feito, assim, imaginando o esforço todo que foi feito para chegar nesse plano aí de 20 anos, um negócio que realmente empolga, deixa a gente animado, assim. Mas eu fico imaginando lá no começo, como que você falou assim, tinha um grupo até menor do que esse aqui, e aí eu queria entender um pouco até da parte operacional mesmo da coisa, como que foi, aonde que você se reuniu, na casa de quem, como é que era, o Sebrae, vocês foram atrás do Sebrae, o Sebrae apareceu, porque hoje chegou num ponto tão fantástico, assim, que você falou das empresas baterem lá para querer patrocinar vocês, aí na hora que o Nil já virou para mim, já falou assim, não, eu quero chegar nesse negócio aí, eu quero ter isso. E aí, assim, mas a gente... Não, é que a gente estava falando assim, não, eu quero chegar no ponto em que as empresas apareçam lá e eu posso falar assim, não, o perfil da sua empresa não interessa para o meu projeto. Já está acontecendo. Teve um filme que bateu lá, a gente falou, o perfil do seu filme não nos interessa levar para a região. Pois é. E ele veio com dinheiro ainda. Estava trazendo dinheiro. Não dá. Então, enfim, só porque... Não é o perfil que a gente quer construir, entendeu? De imagem, de projeção. Então, só porque, assim, você... Não era só o filme, era um recurso. Citou algumas coisas que motivam muita gente, como, por exemplo, essa coisa de não fazer projeto de 1 ano e fazer de 3, de 4 anos, que isso é uma coisa que eu já estava até conversando ontem com o Ronan aqui, de que a gente fica essa loucura, porque esse tanto de edital que aparece fim de ano, véspera de ano eleitoral, então aparece aquele tanto, e a gente vai se programa, faz aquele tanto de projeto de 1 ano, aí depois, às vezes dá a impressão que a gente criar as coisas é mais simples, depois conseguir manter que é o mais complexo. Aí eu queria entender um pouco o começo desse trabalho de uma forma mais operacional mesmo, assim, onde vocês se reuniam, quem que vocês chamaram as pessoas que entraram e saíram, que não continuam, o grupo que vocês conseguiram manter, enfim. É mais esse tipo de dúvida. Pode embalar? Vou pegar pelo Rubem. Pois é, a coisa da continuidade, a descontinuidade era o nosso principal desafio. E essa coisa da construção de fazer um projeto para o outro também. A gente, desde o início, não fez projeto para o outro. Nem chamou ninguém para patrocinar o projeto. Nós fizemos com o outro. Então, eu acho que teve uma diferença aí, que é a construção da ideia da aliança, do DNA. Coisa que o Betinho falava muito. Betinho, que convocava o Brasil a se articular nas grandes campanhas. Ele falava que é preciso... O segredo está na adesão, está no comprometimento, está na forma como você chama, está quem você chama, como que você faz a gestão da utopia, né, camarada Júnior? Você tem que vender a utopia. Você não pode vender projeto de patrocínio. Se você vender projeto de patrocínio, a relação é a mesma do que você está oferecendo. O cara vai te dar ou não te dar. Nós não vendemos projeto de patrocínio. Eu nunca cheguei com um projeto na mesa do empresário e falei assim, paga aí a minha ideia. Né? A gente faz muito isso. Patrocina a minha ideia.
você não patrocina a minha ideia, você é um insensível. Artista, a gente artista faz muito isso. O empresário é insensível, o governo é insensível, o outro sempre é insensível para a minha ideia, para a minha arte. Né? Então essa construção se altera na medida que você reconhece o outro como seu parceiro, como o outro que vai trazer também ideia, vai compartilhar a sua utopia, as utopias, vai construir a utopia contigo. Então, o que a gente conseguiu lá no 2001, sentando às vezes em boteco, mas sentando numa instituição, circulando pelas instituições, não tinha um lugar só. A ideia de circulação também sempre foi de autonomia, independência, interdependência. Então foram uma série de valores que a gente foi construindo e que não é a gente que inventou, não. Isso está em vários exemplos no mundo afora, até mesmo no Brasil, né? E muito no Brasil, a gente que não reconhece, a gente que às vezes não vê porque não tem visibilidade, né? de articulações que foram montadas, foram construídas na base, mas de uma maneira horizontal. Né? Ninguém era maior que ninguém, ninguém era melhor que ninguém era dono, todo mundo tinha uma mesma referência e numa perspectiva de colaborar e de cooperar, principalmente, cooperar com um projeto de futuro, um projeto utópico. Você imagina essa turma reunindo em 2001 e falando assim, um projeto de 20 anos, uma discussão para 20 anos, né? numa coisa de a cidade já tinha uma referência, reconfigurar a cidade, repensá-la utopicamente numa perspectiva de uma nova economia, de um novo desenvolvimento, de impacto geracional para essa moçadinha, aqueles meninos lá, né? Os meninos ali, que está aqui, ó. Ele com os 15 anos dele, a menina com 10, o outro com 20, que está agora com 26, com 30, daqui a pouco sabe onde vai. Vocês sabem onde vai estar essa moçada, né? Eu vou estar descansando, acho que eu vou pescar. Vou lá com o Rômulo, lá para Aruba, né? Não sei se é Aruba, mas a gente vai pescar. Mas aqui, vai estar numa empresa, vai estar na prefeitura, vai estar no governo, vai estar no ministério no lugar da Cesária, né, Cesária? Essa moçada que vai estar no... Essa turma que estava com a gente lá atrás mudou de lugar também, vários já mudaram de lugares, mas continuam, tem compromisso, Rubem. É compromisso pessoal, não é compromisso institucional, tem outra diferença. Nós construímos uma relação de cooperação com pessoas, olho no olho. Você está na prefeitura hoje, você está na direção dessa empresa, você está no Sebrae, você está na Companhia Votorantim. Isso aconteceu com pessoas, era compromisso pessoal, envolvimento de gente, de verdade, não tinha representação. É outro segredo, outra, sei lá, acho que para nós é nossa experiência. Olha, você veio aqui para representar o prefeito, pode voltar. Você veio aqui para representar essa empresa, pode voltar. Nós não queremos representação aqui, queremos apresentação, compromisso, empenho, adesão de verdade, vontade, tesão. Porque senão não vai adiantar. Se você vir aqui para representar, amanhã vem outro. Quantas reuniões você já participou? Que veio um representante outro dia veio outro, porque o outro não podia, porque tinha um evento, porque tinha uma inauguração de não sei o quê. Esse negócio mata qualquer processo horizontal. Mata na origem. Então a representação não é necessariamente o ponto. É realmente o compromisso, a adesão, a vontade, o engajamento, né, de pessoas que podem mudar ao longo do processo. O cara da Votorantim começou com a gente lá atrás, ele saiu da empresa e continuou no projeto. E trouxe outra empresa, e trouxe outros parceiros. O jovem que passou por lá, hoje é secretário, continua trazendo. O Arthur hoje trouxe o filme, o menino ficou com a gente, o Arthur, na mesma época do Fred, ficou com a gente 10, 5, 6, 7, 8 anos. Voltou para São Paulo, sabe quem trouxe o filme para Cataguás de R$1 milhão o ano que vem de animação? Esses jovens. O menino que passou da arquitetura pública, está lá no Ceará, em Crate, montou o escritório dele, está produzindo o escritório de arquitetura dele, mas está atendendo uma população de 300 pessoas, construindo casa de habitação social diferenciada. O outro moleque que estava lá com a gente, está lá em Berlim, o outro voltou agora para Cabo Verde. É outra construção.
né, de compromisso, de relacionamento, de rede, pode mudar, pode ir, pode voltar, tem mobilidade, não é só de reter talento, nem só reter, tem que dar o direito de ir e vir, né, liberdade. Então essa adesão é desde o início, esse engajamento é desde o início, né? Nós construímos o projeto nós tínhamos alguns conceitos, algumas experiências em pequenas cidades, Itabira, Ipatinga, Poços de Caldas, Diamantina, Rio de Janeiro. E essa construção, fóruns, né? Fóruns da Unesco, está tudo em livro, gente. Basta ler. E livro que foi produzido de experiências sociais que reais, verdadeiras, que a academia, né, sistematizou e levou. Então não estamos inventando a roda. O Zé Márcio falou disso ontem. Né? São experiências reais que acontecem no mundo todo, que já foram, de certa maneira, traduzidas, faz parte de fóruns, mas que são pegas pelas rédeas, né? É um grupo que domina e que se realiza. Né? Eu estava lendo um texto hoje de uma comunidade lá no Ceará, que os caras botaram uma placa aqui, ó. Deus nos deu força, nós construímos a casa. Tinha um negócio assim. Eles acabaram de construir um projeto de desenvolvimento local e tinha uma placa assim, acho que era assim, Deus não deu não sei o quê, mas nós construímos as casas. Tem uma força local, as rédeas locais, né? E eu acho que isso que faz a diferença. Estou tentando, não sei se é a resposta, mas respostas também são múltiplas e não sei se é responder. A nossa experiência não tem essa de fazer projeto do outro, não tem essa de levar para o patrocinador só pagar, não tem essa de levar para o governo e o governo chamar e ele querer determinar. Acho que é um combinado de aliança estratégica, tal, desde o início. A adesão é fundamental e é inicial. Você errou nela, dificilmente você vai consertar. Segundo, diferença, exatamente está nisso. A gente investiu em gente, pessoas, processo, não produto. O produto está aparecendo agora, 10 anos depois, agora é que começa a aparecer os filmes. Nós não investimos nos filmes, nós investimos em gente. Nós investimos em estratégia, em aliança, em construção, em utopia, planejamento, longo prazo, gestão, pessoas, experimentação, erro, acerto. Erro, quanta coisa a gente fez errada. Quanta coisa a gente apostou e podia errar. Esse que é o barato. Você pode errar. Não tem mercado nenhum te pressionando, não tem governo nenhum te pressionando. Você não tem que entregar. É entrega, né? Tradicional, né? A gente escolha. Não, eu vou atender. Tá? Vamos fazer esse projeto aqui porque é legal, né? Vamos fazer qual? O Canal Futura chamou a gente. A Rede Globo, Fundação Roberto Marinho. Não vamos. Não, vamos. Mas vamos fazer o que a gente quer. Com quem a gente quer. Então, a opção da escolha, a possibilidade de definir as parcerias, a construção desde o início, muito forte no grupo. Não é em mim, tá, gente? É um grupo. É muita gente envolvida hoje. Esse grupo está desde o início, está crescendo, a moçada integrando. A primeira gestão do Instituto que foi criado era de empresários. A segunda de gestores, a terceira da moçada. Quem está mandando agora no Instituto é a moçada, não é mais a gente. Não é? Então tem uma lógica desde o início, pensada, construída e experimentada. Né? Muita coisa errada. E aí responde Paulínia. Não foi de cima para baixo, velho. Não foi com milhões. Não foi com petrodólares. Não foi com estrutura. Né? A gente tem a mania de pensar a estrutura na frente, botar o carro na frente dos bois. Né? Literalmente. Então, não é a vontade de uma pessoa, de um prefeito, de um partido, ou a oportunidade de um grande recurso, né? É aquele negócio, você chega na cidade do interior e fala para o cara, você quer ter turista aqui? Põe um prédio de 5 andares. O cara do interior vai falar, eu vou botar um prédio de 5 andares? Eu vou fazer. Não, isso não é para mim não, é um cara lá de São Paulo que vai fazer isso, né? Aí chega o consultor de novo e fala, põe um restaurante francês. Mas, meu senhor, eu sei fazer só o pão de queijo, franguinho Oropronoves. Não, isso. Quer dizer, a gente tem mania de trazer, importar as coisas, sendo que a resposta é local. A resposta é a pousadinha, com um melzinho, com Oropronoves, com pão de queijo, com aquela delícia de você ser acolhido pela pessoa, pelo dono. Né? Não um restaurante mega, não uma infraestrutura mega. Essa coisa vai acontecer. A estrutura vai vir, as coisas vão vir,
Mas aí é aí que vai acontecendo, na simplicidade, na singularidade, no valor local, na tradição combinada com o moderno. É o cara do restaurante falando pela internet, montando sua rede, é o cara do pet shop junto com um vídeo falando sobre animação, é o cara do hotel, é o cara do produtor, do músico, é os meninos de Cataguases hoje produzindo música com um cara de Cabo Verde ou com um cara de Nova York, é o ator trabalhando em vários lugares do mundo. Então, mas é a partir do simples, a partir do que tem de melhor. E aí a estrutura vem depois. Eu acho lamentável, na minha opinião, assim, é lamentável. Eu vou lutar para que Paulínia volte. Você pode até assustar com essa minha opinião, mas eu acho que acho que é fundamental. É um dinheiro, não pode jogar no fora. É dinheiro público, é dinheiro do povo brasileiro. Inclusive tem gente lá hoje que está interessada em fazer essa reconfiguração. É possível reaproveitar aquela estrutura, remodificar. Acho que não pode jogar fora. É uma perda. Eu não faria o que eles fizeram, né? Apostar no tapete vermelho, né? Tudo que vem mais aí, né? Claro, e tem gente que se aproveita disso, se aproveitaram, vou julgar, né? Tem oportunidade e oportunismo, né? Mas eu acho que dá para se reconfigurar, acho que eles estão empenhados lá em reconfigurar, eu acho que a gente devia ajudar, porque serve para a gente. Por exemplo, eu não preciso, se lá, trabalhar em rede, cara, por que eu vou fazer em estrutura se eu tenho lá em Paulínia? A gente pode filmar em Cataguases, fechar, não sei lá, em Paulínia, voltar para a plataforma integrada, vir fazer alguma coisa aqui em Uberlândia. Por quê? Por que a gente fica construindo coisas no Brasil inteiro, sendo que você pode estar se compartilhado, né? Num processo de compartilhamento de complementar, de conhecimento, de estrutura. Eu preciso construir estrutura. Um mega computador. Se Paulínia tiver um mega computador, para que eu vou fazer um mega computador em Cataguases? Para finalizar, renderizar. Se Ceará vai fazer, se o Porto Digital vai fazer uma porrada de coisa agora, o que a gente vai fazer lá em Cataguases? Vamos juntar, trabalhar em rede. Acho que esse é também na hora que tiver as coisas acontecendo é o segredo. E é o que o Júnior falou, a gestão da utopia o tempo todo. Né? Mais alguma questão, pessoal? Então, agradecer ao César pela exposição, agradecer a todos. Vamos ter um coffee break. E César, você tem mais alguma coisa que você queira expor? Obrigado. Obrigado. Pessoal, esse diálogo continua aberto, claro, né? A gente está se encontrando aí e nós vamos fazer uma pausa de 10 minutinhos mesmo para a gente voltar e continuar a nossa manhã.